Fala galera, hoje é dia de Cavaleiro das Trevas, a Criança Dourada. É uma história da DC, escrita por Frank Miller e desenhada pelo brasileiro Rafael Grampá no ano de 2020. Cavaleiro das Trevas é um marco nos quadrinhos. Recebeu uma sequência que também é um marco, mas pela sua péssima qualidade. E a terceira parte, a Raça Superior, expandiu esse universo. Agora, 3 anos depois do fim de Cavaleiro das Trevas 3, a gente tem um pouco mais da história de Lara, Carrie Kelly e Jonathan Kent, a Criança Dourada. A Criança Dourada é uma sequência de Cavaleiro das Trevas 3, a Raça Superior. Por um lado, a HQ segue com os personagens e o status deles a partir do quadrinho anterior, então nesse caso a leitura prévia é importante. Mas para os acontecimentos em si aqui, ler a Raça Superior talvez não seja tão necessário. De qualquer forma, eu já fiz vídeo contando a história da HQ há um bom tempo atrás, então eu vou deixar o link para ele aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui, mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa um ano depois de A Raça Superior, mostrando Jonathan, o pequeno filho do Superman com a Mulher Maravilha, pensando como os adultos falam bastante. Enquanto ele vê o seu pai conversando com a sua irmã mais velha, a jovem Lara. Inclusive isso mostra como John, ainda sendo um bebê, já tem uma inteligência elevada. E Clark pede para que Lara cuide bem do seu irmãozinho, porque aparentemente ele tem potencial para ser mais poderoso até que ele mesmo. Então 2 anos depois, vemos como os dois irmãos sempre estão juntos. Nesse momento, eles estão em Gotham City, observando conflitos entre as pessoas. Os humanos que Lara não suporta, mas que John sente uma certa curiosidade. Ele vê que, mesmo com conflitos, humanos cuidam de outros humanos em momentos de necessidade. Mas Lara diz que é só isso que eles fazem, ficam se consertando o tempo todo, porque os humanos são muito frágeis. Nesse momento, eles observam uma espécie de protesto próximo dali, onde Lara continua dizendo como os humanos só causam destruições, até mesmo para eles próprios. Esse protesto é de pessoas contra a reeleição de um governante totalitário. Só que alguns apoiadores, vestidos com roupas e pinturas do Coringa, atacaram esses manifestantes, causando caos e destruição. Nesse momento, quando pessoas inocentes estavam em perigo, surge a figura de um morcego. Mas esse não era o Batman, era a nova Batwoman, Carrie Kelly. Carrie chega com seu grupo, os Filhos do Batman, que lutam com os fantasiados de Coringa que estavam atacando a população. Mas isso é uma deixa para que surgissem imagens e notícias nas redes sociais de que eram os manifestantes que estavam atacando os apoiadores daquele governo. Com isso, os Coringas são ordenados por um líder misterioso para que deixem o local enquanto estão apanhando. Então do alto, o pequeno Jonathan percebe que o pior ainda estava por vir. Logo depois do conflito, Lara e John se juntam a Carrie e vão até o seu novo esconderijo, o Bat-Bunker, mantido escondido no meio de uma floresta. E ali eles observam como as mídias sociais manipularam os acontecimentos na manifestação. Então Lara diz que sente algo maior por trás disso, e isso pode ser Darkseid. Nesse momento, no gabinete do governo, a gente vê realmente Darkseid, mas junto com ele estava um novo Coringa. Os dois são os que estão por trás dessa distorção na mídia, dessa propagação de informações falsas e da campanha de reeleição do atual governo totalitário. Pelas ruas, Carrie Kelly e Lara encontram mais manifestações violentas e numa delas forçam um dos fantasiados de Coringa a contar quem comanda esses atos e onde eles se escondem. Então depois de conseguir as informações de modo não convencional,
Enquanto o Coringa vestia um terno estampado com a bandeira dos Estados Unidos, pronto para se mostrar como um patriota ao lado de Darkseid, Lara e Jonathan surgem na janela do prédio. John tira dali aquelas crianças contratadas para manipular as mídias sociais, e com a sua visão de calor, Lara simplesmente ataca os dois vilões. E por mais que isso afete o prédio todo, Darkseid gosta daquele ódio que Lara usa contra ele. Isso o alimenta. Inclusive, quando aquela destruição se transforma em poeira, uma nuvem escura surge e a essência de Darkseid parece receber mais influência ainda. Ele surge mais poderoso. O tirano de Apokolips diz que é extremamente influente e elas deveriam se juntar a ele. E assim, com a equação antivida, elas poderiam ter o que quisessem. Darkseid consegue afetar a mente das pessoas para que apoiem o seu lado, mas Lara é mais resistente e não cede às suas palavras. Então Darkseid usa a sua sanção ômega, porque já que Lara não o apoia, ela deveria ser apagada da existência. Só que enquanto Lara tentava desviar dos raios de Darkseid, o pequeno John surge atrás dele e usa raios de calor contra o vilão. E os raios do pequeno são extremos, muito mais poderosos até que os da sua irmã, e isso afeta Darkseid completamente. Lara então, com essa distração, consegue desviar a sanção ômega para atingir o próprio vilão, e com isso Darkseid é dizimado. Isso liberta as pessoas da sua influência, libertando inclusive Carrie Kelly, que se junta aos irmãos. Mas nesse momento, uma chuva começa a cair. Só que não era uma chuva normal, era uma chuva de sangue. Darkseid não tinha sido destruído e ele não tá atrás agora só de vingança. Ele tá atrás também da pequena e poderosa Criança Dourada. A essência de Darkseid não foi destruída. Ele é mais poderoso do que se imagina. Ele é um deus. Ele é o ômega. Ele é o fim de tudo. Por isso, ele não poderia ser parado. Assim, Darkseid é restaurado e ressurge esperando que todos no planeta se curvem a ele. Mas enquanto isso, naquela noite em Gotham, a Batwoman ainda tem muito trabalho pela frente, porque o Coringa ainda estava solta. Carrie é treinada pelo Batman para ser a sua substituta e ela aprendeu muito bem. Ela é incansável e até mais violenta, então ela não para nem mesmo com uma fuga de carro do Coringa. O veículo onde o Coringa fugiu capota com os ataques da Batwoman, mas ele consegue escapar correndo para dentro de um fliperama. Mas ali, ele estava encurralado. Carrie corta a energia do local e assim tira todos os capangas de ação, deixando só o Coringa por último, o nocauteando com um golpe extremo. Com isso, o palhaço é abatido e Carrie avisa o seu chefe, então o Batman responde com aprovação. Desse jeito, o mundo fica sabendo da influência do Coringa na candidatura do governante atual, como ele era apenas um fantoche, um governo manipulado por um vilão. Uma situação foi resolvida, mas o problema maior se mostrava próximo dali. Darkseid ainda estava vivo. Ele diz que, independente do que eles façam, ele não pode ser destruído. Darkseid ressurge ainda mais raivoso, dizendo que ele vai possuir a todos. Todos o adorarão, e quem for contra ele vai morrer. Então Lara deveria se submeter a ele, nem que seja à força. Darkseid então ataca e com a antivida consegue entrar na mente de Lara, consegue controlá-la. Ela vai ser a sua arma suprema. Mas quando o pequeno John vê isso, ele o ataca. Jonathan é jovem, ele é a esperança do mundo e o seu poder é maior que a sanção ômega do tirano de Apokolips. Inclusive os raios dos olhos do pequeno envolvem a energia de Darkseid e ele a devolve, o atingindo e o derrubando. Darkseid se irrita e pega o garoto para contra-atacar, mas a força de John é extrema e é como se ela afetasse o tirano direto na sua mente. Isso
liberta Lara. E quando Darkseid a ataca mais uma vez com seus raios ômega, ela desaparece, envolvida pela essência de Jon. E assim eles desaparecem da forma física, mas a essência dos dois se mantém por ali. Darkseid fica caído, derrotado, sendo atormentado pela essência de Jon, e de repente alguém se aproxima. Uma pedra é jogada e atinge a cabeça de Darkseid, e isso o faz sangrar. O tirano já não era mais um deus, não era mais uma força impenetrável que recebia adoração. Agora ele podia ser destruído. Então a Batwoman aparece. A pedra foi jogada por ela, e ela vem acompanhada de várias pessoas, da população, dos jovens e de todos cheios de esperança que resistem contra a ideia do tirano que foi derrotado. A população não vai mais ser controlada pela antivida de Darkseid, porque agora cada um pensa por si próprio. Cada um deles é livre. E é por isso que a vitória sempre será da liberdade e da esperança. E é desse jeito que termina a história. A Criança Dourada tenta expandir mais ainda o universo de Cavaleiro das Trevas, mas faz isso de forma rasa e incompetente. Um ponto extremamente positivo aqui é a arte, que é mais estilizada, tentando até emular um pouco a arte da HQ original. E os detalhes dos cenários e a fluidez de movimentos é algo muito rico visualmente. Agora, a narrativa é sofrível, e muito disso se dá por um roteiro que não é bem desenvolvido. O quadrinho traz uma mensagem muito forte, uma crítica política e social que é a base de tudo, e o roteiro foi escrito em cima dessa base, sendo que o mais correto é o contrário. A mensagem deve se fundir nas entranhas do roteiro, e não o roteiro se adaptar à mensagem. A escrita do Frank Miller aqui é maçante, deixa a narrativa travada, fica tentando usar falas mirabolantes entre personagens que deixa tudo não natural. E além disso, ele apareceu com o costume de ficar repetindo a mesma frase quando tenta frisar algo de novo e de novo e de novo. O Coringa tá aqui sem explicação nenhuma, Darkseid é usado sem sentido nenhum. Tudo bem que ele é uma representação da mensagem do totalitarismo que o Frank Miller queria passar. Fazer dele uma correlação ao cenário político dos Estados Unidos, principalmente com os acontecimentos do ano passado. Mas sinceramente parece que é um desperdício do personagem. A parte interessante é ver a nova geração atuando, a passagem de bastão onde os heróis principais nem aparecem e deixam o palco para os jovens. O problema é que mesmo alguns como o pequeno Jonathan sendo interessante, ele tá ali na história sendo usado totalmente sem desenvolvimento. O quadrinho ficou polêmico por aqui por fazer referência a políticos brasileiros, principalmente porque o desenhista é brasileiro, então ele tem conhecimento sobre a política interna para colocá-la na história a partir do seu ponto de vista. E abordar pontos desse tipo nos quadrinhos é algo sim normal, principalmente em obras como Cavaleiro das Trevas, que é extremamente política desde a história original. Ou seja, a ideia é boa, a intenção é boa, mas a execução em si é ruim. A história criada para abordar esse tema não foi bem construída, e o sentimento é esse de uma história jogada e sem sentido em cima de uma mensagem. A Criança Dourada faz parte do selo Black Label da DC, ou seja, é um universo fora do tradicional. É parte do universo exclusivo de Cavaleiro das Trevas. Mas Cavaleiro das Trevas, o primeiro de 1986, é um marco não só para DC, mas para toda a indústria de quadrinhos. E todo o universo que o Frank Miller criou depois dele não seguiu o mesmo padrão de qualidade de escrita. Então a minha sensação é que esse universo deveria ser deixado de lado, deixado no pedestal onde merece, e evitar de ser manchado com roteiros rasos e narrativas incompetentes.
Mas essa HQ não é a única que o roteirista fez por esses últimos tempos. Tem outra história que é uma prequela, na verdade, focada em outro personagem. Mas isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.